João Zilhão, arqueólogo, explica o porquê da importância da nascente do Almonda. A nascente do rio Almonda está na base de uma escarpa de cerca de 70 metros de altura. Por cima da nascente existe uma rede de galerias subterrâneas que são elas próprias antigas nascentes. Nos últimos 30, 40 anos, os trabalhos que temos feito nesta escarpa, por cima da nascente, revelaram essas antigas entradas e o seu conteúdo arqueológico. Hoje sabemos que nesta zona da nascente do Almonda há vestígios de vida humana praticamente de forma ininterrupta desde há meio milhão de anos até ao presente. Começamos na época do Homo erectus, o crânio, que é o mais antigo resto fóssil humano encontrado até hoje em Portugal, o crânio da Gruta da Aroeira, com 400 mil anos de idade. Seguimos com vestígios da época do homem de Neandertal, da época do último período interglaciar, quando o clima era semelhante ao atual. A idade do gelo é a época dos caçadores, que fazem, portanto, a grande arte paleolítica, nomeadamente a arte do Vale do Coa. E, finalmente, temos depois vestígios da época dos primeiros agricultores, do Neolítico e de época subsequente, inclusivamente um mergulho que se fez, uma lança com cabo e tudo da época romana. Portanto, este conjunto forma uma situação única em Portugal. Não há em Portugal, e há muito poucos sítios, sei que há algum no resto da Europa, onde seja possível seguir esta história com a resolução, com a qualidade, com a quantidade de vestígios que nós aqui temos. Filipa Rodrigues, arqueóloga, conta como decorreu a descoberta na década de 1940 e a importância dos trabalhadores da Renova. Aquilo que as pessoas chamam hoje de Gruta do Almonda, que é aquilo que nós arqueólogos chamamos de Galeria da Cisterna, foi identificado na década de 40, a quando da construção da barragem, que houve um deslizamento de terras, e foi esse deslizamento de terras que expôs a entrada que conhece como Gruta do Almonda. Portanto, se não houvesse barragem, se calhar não tínhamos hoje o conhecimento daquela entrada, e é por essa entrada que nós tivemos acesso a todas as outras galerias que se conhecem hoje. Quando aparece essa entrada, é chamada uma equipa dos Serviços Geológicos, em Lisboa, na qual estava incluído o Afonso do Paço, isto ali no finais da década de 30 e inícios da década de 40 do século XX, e foi aí que começa a arqueologia na Gruta do Almonda. Não existem muitos artigos escritos da época e não conhecemos os cadernos de campo do Afonso do Paço, mas é engraçado que os poucos artigos que existem, ele faz referência ao facto de a escavação ter sido feita com a ajuda dos trabalhadores da Renova. Pedro Soto, espeleólogo, descreve o processo com 20 milhões de anos da escarpa. Esta primeira escarpa que nós vimos aqui à frente foi elevada durante um período geológico que se chama Miocénico. Portanto, isto começou a ser levantado há cerca de 20 milhões de anos até aos 5 milhões de anos atrás. Portanto, de 5 milhões de anos para cá, já o relevo era idêntico. Podemos dividir o sistema cárstico do Almonda em 3 patamares. Temos o patamar onde corre atualmente o rio Almonda, subterrâneo, que são galerias que estão parcialmente inundadas, que o único acesso é através de mergulho subterrâneo. Depois temos aquilo que nós chamamos um patamar intermédio, que são galerias que, quando o inverno é rigoroso, ficam parcialmente com água, mas são acessíveis aos espeleólogos. E depois temos um terceiro patamar, que nós chamamos as galerias fósseis, que são galerias onde de muito difícil o rio subterrâneo consegue lá chegar. Que são essas galerias que têm as tais estalactites e estalagmites, toda a gente gosta de ver. Sofia Reboleira, bióloga,
um habitat exclusivo de espécies únicas. Portanto, se isto é a maior gruta de Portugal, nós também estamos à espera que seja a mais rica. E depois é uma gruta que tem a parte terrestre e tem a parte aquática. Portanto, tens os animais terrestres e os animais aquáticos. Há um bicho de conta terrestre que só se encontrou aqui. Vamos andando? Portanto, quando nós respiramos para cima deles e falamos na direção deles, eles normalmente fogem porque veem que nós estamos cá. Está aqui, dá-me luz tónica, eu vou apontar. Isto são todas espécies novas para a ciência também. Estás a ver, aqui está o animal do lado esquerdo e ali está a tal coisa. Uma espécie de umas plumas, são polissacarídeos. E quando são perturbados, fazem assim um penacho. Quando são perturbados, autotomizam, cortam isso, os predadores comem isso e eles... Ah lá. E está cheio deles. Isto no verão estava tudo tão seco que nós não os vimos. Quando cá viemos em setembro não havia nada. Primeiro. Quando vem malta fazer documentários, os bichos saem todos que é para aparecer. No contexto nacional, na biologia subterrânea, o Almonda, a Gruta do Almonda, tem um papel preponderante, muito preponderante. É a maior gruta conhecida em Portugal e nós, em ecologia, temos uma regra básica, que é a relação entre espécies e áreas. Portanto, quanto maior for o local, à partida, maior o número de espécies que pode albergar. Consequentemente, é de esperar que na maior gruta de Portugal nós tenhamos também uma biodiversidade cavernícola, portanto, estes animais que vivem adaptados ao meio subterrâneo, carecem de olhos, de cor, têm antenas muito compridas para poderem orientar-se no escuro. Esta gruta tem um papel preponderante e tem uma biodiversidade muito grande quando comparamos com outros locais. Já descrevemos várias novas espécies para a ciência, que foram recolhidas exclusivamente aqui na Gruta do Almonda. Uma delas é conhecida única e exclusivamente da Gruta do Almonda. Trata-se de um bicho de conta cavernícola, completamente despigmentado, sem olhos, que se chama Moserius inexpectatus. Até à data, este animal, o único local e o único habitat que se conhece desta espécie no mundo inteiro é a Gruta do Almonda. Portanto, tem um interesse muito grande do ponto de vista da conservação destes habitats e destas espécies ao serem exclusivas desta cavidade. A Gruta do Almonda neste momento é a gruta mais importante que temos em Portugal, com cerca de 20 km. Não é por acaso que a Gruta do Almonda é um monumento classificado. Neste momento existem cerca de 6 entradas para a cavidade e elas estão todas fechadas. Estão fechadas por isso, porque é um monumento classificado e tem uma importância espeleológica extrema. É um santuário para a espeleologia em Portugal. Nunca poderá ser aberto ao público. O que nós temos é que preservar este geomonumento, que é único, e que nos traz informação brutal para nós termos conhecimento. Só para ter uma ideia, aqui há tempos, sob a orientação do professor João Zelhão e de um investigador alemão, fizemos um estudo durante 5 anos em que tentamos, com as estalactites e as estalagmites, recriar todo o paleoambiente de há 12, 15 mil anos até aos nossos dias. E neste momento as grutas são os principais monumentos que nos dão essa informação. Não é? Só para ter uma ideia, ao formar-se uma estalactite e uma estalagmite, a água que era infiltrada há 10 mil anos atrás, temos registros paleoclimáticos nessa água que ficam depositados nessa calcite. Portanto, podemos reconstituir todo o paleoambiente desde há milhares de anos até aos nossos dias. Portanto, é aquilo que eu disse, é o santuário da espeleologia em Portugal. O sistema cárcico, associado à nascente do rio Almonda, é importante do ponto de vista arqueológico. Muito provavelmente,
Não há mais nenhum lugar na Europa que conte a nossa história desde há 400 mil anos até aos dias de hoje, de forma quase ininterrupta. Estes são bifaces provenientes das escavações da Gruta da Aroeira. Portanto, são os utensílios típicos de há 400 mil anos, do período em que a Aroeira foi ocupada. E quando nós estamos a falar de Almonda, falamos de uma arqueologia que recua até há 400 mil anos atrás e até à contemporaneidade. E aí reside a importância do Almonda, é que num curto espaço geográfico temos a história da evolução humana também, desde há 400 mil anos até hoje. E temos também, conta-nos também a história da nossa evolução enquanto espécie, não é só da forma como os nossos antepassados viveram, o que comeram, como viveram. Não é só isso, é mesmo a nossa evolução enquanto humanos está aqui contada. E muito provavelmente não existe mais nenhum sítio na Europa, que eu me lembro, que tenha essa história. Pode haver sítios mais antigos, mas que conta esta história de uma forma quase sequencial, numa escarpa de falha, numa área tão restrita. Muito provavelmente não existe outro como o Almonda. E eu acho que é aí que reside a importância e como o Almonda é especial no panorama arqueológico mundial. Um santuário e a memória. Paulo Pereira da Silva, presidente da Renova. E o santuário, para mim, tem muito a ver com memória, com história, com o tempo passado e conseguir trazer o passado e levá-lo ao futuro. Eu acho que há um enorme legado que pode ficar aqui e esse legado que a Renova deverá deixar e que eu me sinto na obrigação e ao mesmo tempo com um enorme orgulho em deixar, é este espaço intocado. De ser possível recuar aqui no tempo milhões de anos, de um ponto de vista, se calhar, de geologia, de espeleologia e de centenas de milhares de anos do ponto de vista humano e estudar uma coisa que é rara hoje em dia de encontrar em qualquer sítio do mundo. Em 1988, João Zilhão, motivado pelas novas descobertas que indicavam a presença de ocupações datadas do período paleolítico, inicia o seu projeto de investigação no sistema cárcico associado à nascente do rio Almonda. 32 anos depois, esse trabalho continua. Vamos lá ver, nós temos então um contexto bem datado, seguramente datado, temos um retrato, se quisermos, dos humanos que viviam nessa época e temos os restos deixados no sítio que usavam como habitação, resultantes das coisas que lá faziam quando lá estavam. Ferramentas de pedra, os restos dos animais que caçavam e vestígios do uso do fogo para o tratamento, para se aquecerem, para cozinharem, etc. Não é? Quase 32 mil itens inventariados. Em 88, 89, acabámos de escavar a Galeria da Cisterna e depois foi um investimento de 20 anos na escavação da Gruta da Oliveira. Aqui no Museu Nacional de Arqueologia, neste gabinete, inventariados, portanto, entradas na base de dados, estão 31 mil ou 32 mil restos. E depois há ainda a microfauna, portanto, quando eu falo macro e mesofauna é o quê? Portanto, estávamos a falar há bocadinho, portanto, o que é que eles caçavam? Rinoceronte, cavalo, veado, cabra, auroque, os grandes herbívoros e répteis, digamos, de tamanho acima de rato. É, portanto, aquilo que nós chamamos macro e mesofauna. Ora bem, portanto, isto, Galeria da Cisterna, Lapa dos Coelhos, Gruta da Oliveira, Gruta da Aroeira, Gruta do Aderno e Gruta do Pinheiro.
E tem importância de um ponto de vista da arqueologia industrial também, porque desde há 200 anos que existe uma fábrica aqui, ou que existe pelo menos uma fabricação de papel, que terá começado artesanalmente, mas a marca existe aqui há 200 anos. E foi a marca que deu origem à fábrica e a toda a atividade industrial que aqui está. Portanto, este local, que é uma propriedade privada, que tem uma nascente dentro e depois foi construída uma fábrica ao longo dos anos, provavelmente hoje em dia não faria sentido construir a fábrica aqui, mas foi assim, é a história, mas teve uma vantagem que eu acho interessante e que foi um arquiteto até amigo meu que me disse, que me chamou a atenção desse assunto. O facto de ter construído aqui uma fábrica permitiu criar como que uma muralha e protegeu tudo o que está a montante. E o que está a montante está intocado. E é muito importante que se chegue ao século XXI com uma coisa intocada, sobretudo num local com esta riqueza tão grande que está. Nós gostaríamos que junto à nascente, que aquilo que é os antigos edifícios, que eles fossem devolvidos à natureza e de alguma forma que a natureza os começasse a ocupar. E é isso que tem estado a acontecer com plantas, com algum envelhecimento do edifício e de ser agora a natureza a tomar conta do edifício, criando um aspecto de uma paisagem industrial que é muito bonito e que também faz sentido. E faz sentido porquê? Porque este local também é um local de memória. E é um local de memória da marca e, sobretudo, é um local de memória das gerações de pessoas que aqui trabalharam, pessoas essas que deram muito da sua vida à construção de uma marca, à construção da Renova. E nós queríamos que este local, com a sua história, com muito do que veem aqui, que está a ser reabilitado, mantendo de forma, eu diria, minimalista aquilo que existe, o construído, o que já está edificado, que este local, um caminho que vai ser feito para a nascente, que está feito naquilo que já está edificado e não na natureza, que esse caminho fosse dedicado às pessoas que fizeram a Renova e que fazem a Renova. Eu quase que gostaria, se isso fosse possível, de ter os nomes todas das pessoas que aqui trabalharam e trabalham e que fosse uma maneira de prestar homenagem às pessoas que fizeram a Renova. E eu devo dizer que se a Renova existe hoje em dia, é porque foi feita e é feita todos os dias por pessoas que são extraordinárias. Esta é uma homenagem da empresa às pessoas. Gosto muito de olhar para esta nossa prestação, ou para este nosso papel enquanto arquitetos, não tanto como os construtores de qualquer coisa propriamente novo, mas enquanto uma postura de possibilitar novas vivências de espaços e, sobretudo, de sequências de espaços, ou seja, gerar novos encadeamentos possíveis, gerar novos percursos possíveis e, com isso, levar diferentes pessoas, a terem a possibilidade de habitarem esses espaços, quer sejam espaços positivos, quer sejam espaços de permanência ou de estadia, quer sejam espaços de relação com o próprio Rio Almonda, com a própria barragem, em que as pessoas possam desfrutar e aproveitar de novas perspectivas, novos pontos de vista de relação com este elemento, ora construído, ora artificial, ora natural. Mas já o tenho dito que, se calhar, da geração atual de pessoas que estão na Renova, o maior legado que, se calhar, vão deixar para a história num futuro é a preservação da nascente do Almonda como ela está. Neste momento isso muitas vezes não é visto assim, mas eu acho que dentro de umas dezenas de anos
se calhar vai ser isso a coisa mais importante, se mantiver como estiver o grande legado. É justamente em reconhecimento da importância do lugar que todo este sistema de jazidas arqueológicas relacionadas com a nascente do Almonda e as galerias subterrâneas que estão por trás da escarpa está classificado como imóvel de interesse público e, portanto, protegido pelo Estado português como sítio de grande e elevado interesse patrimonial. Esse interesse patrimonial que justifica a continuação dos estudos, que exige a conservação do lugar, com as necessárias medidas de proteção, tanto das jazidas como do contexto paisagístico, se quiser, em que se inserem.